Olá para você que está acompanhando o Synergy. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Igor Ivanov, sou sócio líder de Tax Technology da Deloitte Brasil. E vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a jornada Move to Cloud, de transformação fiscal das organizações. Antes de mais nada, gostaria de falar um pouquinho mais sobre a Deloitte. Imagino que todos vocês já conheçam a Deloitte no mundo, mas um pouquinho sobre os números. A Deloitte é a maior empresa de serviços profissionais do mundo, com uma penetração global, está há mais de 100 anos no Brasil e é referência nos itens de auditoria, consultoria tributária, consultoria empresarial e a parte de risco cibernético e riscos de negócio. Sobre o relacionamento com a Thomson Reuters, a aliança ela não é só local, como global também, é uma parceria de mais de 20 anos, onde acabamos sendo referência e um parceiro Diamond da Thomson Reuters no mundo. Então, temos referências em diversos tipos de projeto com soluções locais, providas pela Thomson Reuters e implementadas e sustentadas pela Deloitte. Esse relacionamento não é exclusivamente de parceria, mas também entre cliente e fornecedor de ambos os lados. Por vezes a Thomson Reuters acaba sendo cliente da Deloitte para serviços especiais, assim como a Deloitte, eu vou falar um pouco mais para frente, é um grande cliente da Thomson Reuters no Brasil, nos processos de transacionais e de outsourcing. Então é importante a referência aqui sobre a aliança de uma maneira global e com abrangência com vários cases no mundo inteiro. Se descendo um pouco mais o nível para falar de Brasil, esse relacionamento começou há mais de 20 anos atrás, onde a Deloitte hoje ela é reconhecida por ter um dos maiores outsourcings do Brasil, atuando em mais de 200 clientes de todos os segmentos de negócio, fazendo processamentos fiscais, financeiros, contábeis de folha de pagamento. E há 20 anos atrás, como eu citei, ela selecionou a solução da Thomson Reuters, o MasterSAF, como ferramenta de preparação das obrigações fiscais e envio ao fisco. Então, para acompanhar todo esse processamento, a gente teve que preparar uma equipe, estruturar um time especializado nas soluções da Thomson Reuters para servir de suporte para as operações e implementação de novos clientes. Então, junto nesses 20 anos, quando a gente adotou a ferramenta, o MasterSAF da Thomson, como solução fiscal, da mesma forma a gente criou um time específico de tecnologia para suportar a operação. Anos depois, esse time estava bem especializado, grande, robusto, a gente percebeu uma oportunidade no mercado, que era deficiente com relação a implementadores e empresas especializadas na sustentação dessas soluções da Thomson Reuters, e que daí que a gente abriu para o mercado vendendo esse serviço também para as empresas em geral, e não exclusivamente para esses clientes de outsourcing da Deloitte, como também para as empresas que adquiriam esse software diretamente da Thomson Reuters. Então, há uns 10 anos atrás, a gente iniciou esse processo como uma aliança de implementação e sustentação das ferramentas. Então, hoje, a gente se intitula a empresa que tem o maior número de profissionais especializados em ferramentas da Thomson, porque a gente não só opera as ferramentas, tem uma série de funcionários especializados nas ferramentas da Thomson Reuters, como também tem um time de tecnologia especializado na implementação e na sustentação dessas ferramentas. E quando a gente fala de sustentação, a gente está falando desde suporte técnico, funcional, implementação de melhorias, projetos e customizações. Então, aí são alguns números demonstrados com relação a essa parceria, onde a gente tem mais de 40 contratos atuais relacionados à sustentação, mais de 200 profissionais atuando diretamente com as soluções da Thomson Reuters, mais de 100 implementações das soluções só considerando os últimos 5 anos. E, como eu citei anteriormente, mais de 15 anos operando essas soluções dentro do nosso outsourcing. Então, assim, ou seja, a bagagem da Deloitte e essa parceria Deloitte e Thomson Reuters, ela já é de longo prazo e muito bem amparada com números e com cases de sucesso. Agora eu vou entrando exatamente dentro do tema, que é o Move to Cloud, a jornada de transformação fiscal. Final de 2019, início de 2020, a Deloitte preparou uma pesquisa com as 100 maiores empresas do país e os seus executivos da área tributária,
sobre uma avaliação sobre o TEX do amanhã. Esse era o título da pesquisa, inclusive, né? Para perceber e confirmar com esses executivos como é que eles imaginavam que seria a área tributária do futuro, tá? Então, algumas informações, elas já são conhecidas do Fórum Geral, mas trouxeram algum tipo de highlights, informações interessantes com relação a essa jornada de transformação, tá? Então, essa pesquisa, como eu falei, ela foi feita antes da pandemia acontecer, foi no final de 19, início de 2020, então deve ter algum tipo de desvio de análise em função da pandemia, mas na verdade acreditamos que tudo volte ao normal, já está voltando, né, e se restabeleça a partir do próximo ano. Então as informações e os resultados, eles são muito objetivos e reais do que está acontecendo e o que vem pela frente, tá? Então, uma informação, um highlight importante demonstrado é o seguinte, é sobre o tema de fiscalizações. Todos vocês sabem que hoje o cenário, né, o ambiente hoje tributário é todo eletrônico. É implementado desde a era dos SPEDs, há 15 anos atrás. Então, o fisco hoje ele tem uma facilidade de acompanhar e monitorar as empresas, né? Então, o que é percebido, né, pelas estatísticas e também pela pesquisa é que o número de fiscalizações ela vem aumentando de uma maneira bem relevante nos últimos anos. E um dado importante que, aliado a isso, é o quê? Não só cresce o número de fiscalizações, mas o número de autuações. O que isso quer dizer? O fisco está cada vez mais assertivo sobre o resultado e autuando as empresas. Antigamente se fiscalizava, mas por vezes não se identificava nenhum tipo de problema e ia embora. Hoje não. A quantidade de fiscalização vem acompanhando também com a quantidade de autuações. Qual a mensagem para as empresas de maneira geral? É a qualidade da informação que é criada e disponibilizada para o fisco. Porque, como eu citei antes, é tudo eletrônico, fica muito fácil de cruzar essas informações e autuar. Então, a preocupação muito grande com as empresas hoje em ter dados de qualidade para prover essas informações para a Receita Federal, por exemplo, tá? Receita Federal, Municipal e Estadual. Junto com isso, um outro dado importante da pesquisa é que grandes empresas já começaram o processo de automação, né? Já essa questão da jornada de transformação fiscal, algumas empresas já identificaram oportunidades relacionadas à automação dos seus processos, sempre buscando o ponto de eficiência operacional e financeira, tá? E também que grande parte, se não a maioria das empresas, aí, né, se não todas, e ali tem alguns números de 96% das empresas, 98% sobre determinado item, 94% sobre outro item, já reconhecem a tecnologia como o futuro da área tributária. Tá? Outro dado relevante aqui para trazer para vocês é com relação à percepção de que o uso da inteligência artificial e a robótica tem grande foco no desempenho dessas empresas. Então, como panorama geral da pesquisa, de uma maneira muito resumida, falei dos temas de fiscalização, então a importância do compliance hoje, né, tendo em vista essa regularidade de fiscalização do fisco, a relevância que as empresas já estão dando, a importância sobre o tema de automação, né, robótica dentro das suas áreas fiscais, acreditando que isso é o futuro, porém ainda há uma jornada grande pela frente. Então há muita oportunidade ainda de melhoria nesse processo, ou seja, as empresas reconhecem a importância e o futuro do tema, porém pouco se aplica ainda. E por que isso? Porque as áreas, tanto tributária quanto as áreas de tecnologia que suportam essas áreas tributárias dessas grandes organizações, elas estão muito focadas ainda no dia a dia, no trabalho de rotina, no trabalho operacional, sem, né, levantar a cabeça e olhar no médio prazo sobre as oportunidades de eficiência operacional e financeira sobre o processo. Então, a grande mensagem aqui é o reconhecimento disso como futuro, como presente e futuro, mas, ao mesmo tempo, um conflito, né, com a complexidade, né, com a dificuldade de identificar isso, como por onde começar, efetivamente, e dar foco nesse processo, tá? Então, esse foi o resultado da pesquisa. Essa pesquisa foi divulgada no mercado em geral, nas redes sociais, nos nossos sites, etc. E está lá disponível para quem quiser consultar ainda, tá? E é um tipo de pesquisa que a gente faz de tempos em tempos e é uma mensagem super relevante. Eu só pincelei algumas informações relacionadas a isso, tá? Bom, isso posto, acho que é importante também colocar em perspectiva
como é que foi a evolução do mercado em geral ao longo dos últimos 30 anos, né? Há 30 anos atrás, a gente trabalhava numa estrutura muito manual. Depois passou 15 anos atrás para uma estrutura eletrônica e hoje a gente está no mundo digital, né? Então, alguns exemplos, né? Quando a gente falava com algum executivo da área fiscal há 30 anos atrás, era motivo de orgulho falar o tamanho da sua equipe, né? Então, quanto maior a equipe fiscal, maior poderoso era a área, era o executivo, etc. Hoje é completamente o oposto, né? As pessoas têm certa vergonha em comentar sobre o tamanho da equipe, se ela foi elevada, porque isso se identifica com uma falta de eficiência operacional, falta de automação, falta de otimização dos processos, né? Da mesma forma, o uso de planilha, né? O Excel continua sendo muito utilizado nas corporações em geral. Só que antigamente era muito difícil encontrar um profissional especializado e era muito concorrido esse profissional, né? Hoje em dia, com a evolução dos sistemas integrados e com a parte de segurança da informação, o domínio e o trabalho exclusivo em planilha se tornou um problema para as empresas, né? A dependência exclusiva desse profissional, os dados nem sempre estruturados, dependendo de fórmulas exclusivas dentro de determinada planilha, ou seja, as empresas estão batalhando para reduzir cada vez mais os usos de planilha no seu dia a dia. E a mesma coisa acontece com as informações, né? Antes eram sempre muito departamentalizadas, ao longo do tempo passaram a ser mais integradas, até com o advindo dos RPs, e hoje elas são globais, né? O dado disponibilizado aqui, realizado ou imputado aqui, ele está disponível para acessar em qualquer lugar do mundo. Então, é um panorama geral de quanto a tecnologia vem evoluindo dentro do nosso trabalho tributário e, por vezes, as empresas em geral são empurradas a caminhar nesse sentido, né, para não ficar para trás. Empurradas, de maneira geral, pelo ambiente, né, pelo ambiente tecnológico e pelo fisco também, que quando começou os SPEDs há 15 anos atrás, obrigou as empresas a se profissionalizarem, a investirem cada vez mais em tecnologia. Então, foi o contraponto, né, só da pesquisa que mostra para frente, eu quis trazer esse dado só para trazer em perspectiva o quanto que as coisas evoluíram naturalmente nesse aspecto tecnológico, tá? Dando andamento, a gente costuma, na Deloitte, trabalhar muito com os clientes dentro da profissionalização e do Tax Digital, né, dessa jornada de transformação fiscal das empresas, sobre 4 grandes pilares, tá, de informação. 2 deles, o primeiro, né, entradas e saídas, né, o processo de inbound e outbound. Todas as empresas em geral têm, né, elas têm essa necessidade, tem uma movimentação grande de notas fiscais de entrada, notas de saída, que é o faturamento, ou seja, essa é a base de dados para qualquer tipo de informação tributária, tá? Então já tem muita solução hoje relacionada a essa jornada de Move to Cloud, eu vou falar um pouco mais para frente, relacionada a esse processo. Entradas e saídas é um ponto muito importante para as empresas, tá? Aliado a isso, que na verdade é a consequência desses processos, desses dados, é a parte de cálculo de tributos, tá? Por vezes isso ficou muito dentro dos RPs e hoje a gente está falando de soluções e está discutindo e apresentado aqui, por exemplo, no Synergy, o Tax Determination, né, da Thomson Reuters, integrados aos RPs, que faz todo esse processo de uma maneira muito mais amigável e ágil com relação aos cálculos de tributos, seja na parte de entradas, quanto na parte de saída de documentos. Tem um tema, o terceiro pilar relacionado ao Tax Compliance, que na verdade é a preparação das obrigações acessórias. Esse é um tema mais difundido nas empresas em geral. Eu comentei antes sobre a questão dos SPEDs, que fez com que empurrasse esse processo e essa profissionalização dentro das empresas. Então, hoje, quando a gente enxerga ou analisa o mercado em geral, as empresas já estão muito bem estabelecidas com relação a esse pilar, mas mesmo assim existe muito espaço para melhorias nesse processo. E o quarto pilar, tão importante quanto, e que as empresas vêm executando cada vez mais isso agora e se profissionalizando mais, é a própria gestão fiscal, né? Baseada em dados analíticos, em reportes, em conciliações, análise de conteúdo, ferramentas de colaboração, que é o quê? É a gestão de todo esse emaranhado fiscal no que tange a informações e compliance, tá? Vocês podem ver que, na verdade, é o seguinte, está falando de 4 grandes pilares, né? Gestão fiscal, tax compliance, cálculo de impostos, entradas e saídas, mas, na verdade, tem toda uma tecnologia embarcada por fora disso que abastece as informações. Quando a gente fala, por exemplo, de analytics, a analytics está na gestão fiscal, está no cálculo de impostos, está no tax compliance, oportunidades de automação,
está em todos os 4 pilares. Então, as tecnologias em geral, elas estão abastecendo esses 4 pilares que a gente identificou como bases da gestão de uma área fiscal. Tá? Continuando aqui, é só uma visão um pouco diferente com relação a essas tecnologias, esses pilares dentro de um fluxo funcional de uma empresa. Aqui, independente do segmento, as empresas em geral trabalham dessa forma no que tange a processos transacionais, né? Então, tem os fluxos de entrada, de notas, tá? Então, aí tem uma camada importante colocada como o número 1, que são ferramentas de automação desse processo, desde das capturas das notas eletrônicas, sejam elas de mercadoria, conhecimento de transporte, serviços, tá? Assim como validação de regras, que é o item 2, com relação às empresas, que entra daí já o cálculo de impostos, ou seja, o cálculo de impostos está ligado tanto à entrada de documentos, quanto à saída de documentos, que está ali na caixinha de faturamento. Tá? Então, o item 1 e o item 2 são naturais e normais para qualquer tipo de organização. Então, é um ponto importante dentro dessa jornada de transformação fiscal, as empresas investirem e analisarem como que elas estão situadas nesse ponto aí. Da mesma forma, o item 3 está relacionado a soluções de emissão de documento. Hoje, todas as notas fiscais são eletrônicas, então, imagino que grande parte das empresas já tenham solução para isso, né? Então, na verdade, a questão é mais avaliar como está se comportando esse processo das empresas, se tem número elevado de erros ou não, como é que está relacionado à performance, mas isso é um ponto já mais commodity, né? mais estruturado e estabelecido nas empresas. Outro ponto de comum, depois do processamento, por exemplo, financeiro e de preparação das obrigações em si, é a parte de o item 4 e item 5, que é consistência das informações, que isso tem uma relação muito direta com o ponto que eu comentei antes sobre as fiscalizações. Então, hoje já existem ferramentas no mercado, especialistas no cruzamento das informações que são normais, iguais em diferentes obrigações, que é o mesmo tipo de conformidade que o fisco faz lá para identificar um possível erro e fiscalizar uma empresa. Ou seja, o objetivo aqui é você cruzar a qualidade dessas informações antes do envio para o fisco, né? Você preparou a obrigação, faz cruzamento delas, por exemplo, um SPED fiscal com uma nota fiscal eletrônica, percebendo se tem algum desvio para ajuste antes do reporte para a Receita Federal, por exemplo, né? Outro destaque importante, ferramentas de comércio exterior, né, para empresas que trabalham, né, no modelo de importação, exportação. Também é um mercado mais consolidado já, estruturado, mas ainda tem muito espaço para melhorias ali, assim como eu citei antes a parte da solução fiscal, que também tem uma questão de integração com a parte de consistência e cruzamento de dados. Tá? Então aí é só uma visão de um processo transacional comum de uma empresa e destacando 7 oportunidades, quando a gente fala de transformação fiscal, que é importante avaliar dentro de suas empresas, porque existem soluções bem robustas e disseminadas já no mercado para sustentar esse tipo de processo. Sempre buscando, como eu comentei antes, no item de eficiência operacional e financeira das empresas. Tá? Agora, falando precisamente de um pilar, eu citei os 4 pilares da gestão fiscal, do Tax Digital, mas a questão do Move to Cloud é para soluções de Tax Compliance. Tá? E por que é importante esse tema de Move to Cloud? Né? Cloud é uma realidade, né? Então se fala muito disso há pelo menos 5 anos. Então eu sempre falo, quando discuto sobre o tema, que as empresas em geral não discutem mais se elas vão ou não para a nuvem, mas quando que elas irão, se é que já não foram. Né? A questão de nuvem é uma realidade, né? Na verdade, eu até também traço um paralelo, que ela é uma realidade de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Por exemplo, todo mundo já teve, já começou a utilizar e-mails, né? Eu vou dar exemplos de e-mail lá de trás, Zip e-mail, o próprio Gmail já tem vários anos, né? Brasil Online, ou seja, já era sistema de nuvem, ou seja, você não sabia onde que estava o servidor desse seu e-mail. Então já era um conceito estruturado de nuvem. Né? E agora está cada vez mais no ambiente corporativo. Né? Então a gente está falando, por exemplo, solução em Tax Compliance em nuvem. Qual a importância disso? Primeiro ponto, destacado aqui, escalabilidade. Né? Então as empresas elas não podem ser limitadas a crescimento em função da infraestrutura ou da tecnologia. O modelo de nuvem é o quê? Você está colocando a tua infraestrutura numa empresa especializada que tem condição
de aumentar o teu tamanho de processamento, de memória, servidor em geral, na medida que as tuas operações aumentam. E se ela diminui, ela também diminui automaticamente. Ou seja, você paga pelo uso. E não tem nenhum tipo de limitação de hardware associado a isso. Enquanto o modelo tradicional, on-premise, você tem que adquirir mais máquina, né, e depreciar, e às vezes você tem que comprar uma máquina maior do que a tua utilização. Então, ou seja, você está gastando antecipadamente um valor que você não precisa. Então, assim, esse tema de escalabilidade é fundamental. Importante, um grande benefício associado às soluções de nuvem. A questão de agilidade, está muito ligado a essa habilidade, né? Porque o crescimento de ambiente é muito ágil. Eu falo pela experiência própria, né? Comentei da utilização de soluções da Thomson dentro do nosso outsourcing. E entre um cliente novo, a gente consegue fazer, né, o setup desse cliente muito rápido em termos de infraestrutura, porque ela está disponível, né? Então você vai só, habilita uma nova máquina, comporta exatamente as configurações exigidas e já está disponível. E você vai começar a pagar só a partir daquele momento, né? A parte de contingência é muito mais fácil trabalhar na questão de segurança da informação, com site de contingência, espelhamento de dados, etc. Tá? A parte de toda a automação relacionada, porque a gente deixa de trabalhar no modelo onde você está com uma tecnologia, uma infraestrutura dentro da tua empresa, que não é o teu core business, para passar isso para uma empresa especializada. Tem várias no mercado relacionadas a isso, né? E nesse caso, quando a gente fala precisamente do TexOne, das ferramentas da Thomson Reuters, também com parceiros grandes de mercado que são especialistas nisso, tá? Fazendo com que as empresas foquem no seu core business, tá? Então, assim, é um modelo que veio para ficar e já é uma realidade, né? Então, algo mais padronizado, escalável, ágil, com contingência e com segurança. Então, não tem nenhum porém, alguma questão que tinha de anos atrás sobre a questão de segurança da informação associado à cloud. Isso já é uma realidade, já bem estabelecida, tá? Então, são aqui algumas motivações importantes para vocês pensarem sobre essa jornada de transformação, tá? Aqui, eu detalho um pouquinho mais a questão dos steps que devem ser considerados dentro dessa jornada, né? Então, vou dar destaque a alguns deles, né? Então, se otimiza a tua equipe de tecnologia, por exemplo, para focar naquele ponto que eu falei inicial da pesquisa, né? Focar no médio prazo, no crescimento da tua organização, na diferenciação. Ela deixa de ser uma estrutura exclusiva de suporte para algo que é commodity, já tem empresa especializada, para trabalhar do lado do business, né? De maneira muito mais estratégica, tá? Outro ponto de destaque é a questão do nível de segurança, né? Você para de se preocupar com essas questões que estão hoje muito tema, né, relacionado a isso, risco cibernético, etc., para focar de novo no teu core business, deixar isso na mão de quem é especialista no tema, né? A parte do Step 3, outro ponto importante, conectado a todas as soluções da plataforma, como eu cito aqui, é o TexOne. Quando você está falando de uma solução em nuvem, você tem acesso a todas as features associadas às soluções da Thomson Reuters, facilitando a usabilidade dos usuários, né? Tendo acesso a várias características, módulos e ferramentas diferentes, sem contar o conhecimento tributário e atualização das soluções, né? E no final, a própria redução de custo, acho que é um outro ponto relevante, né? Que a troca, né, desse custo associado principalmente à infraestrutura e à manutenção e às atualizações técnicas é um ponto relevante que tem que ser levado em conta, né? Porque além desse quesito de infraestrutura, de máquina, tem a parte de atualização da ferramenta, né? Então a gente está falando sempre no modelo nuvem de uma ferramenta muito mais padronizada e onde as atualizações técnicas são de responsabilidade da Thomson Reuters nesse caso. Então você não precisa ter um time, e assim, essa realidade que a gente tem em clientes em geral, onde tem uma versão não atualizada da ferramenta, então saiu uma nova obrigatoriedade, uma mudança de bloco, uma mudança de campos relacionados a algum tipo de SPED, tem que sair correndo, criar um projeto para atualizar a versão, etc. Esse assunto é garantido, esse tema já está garantido ali. E o item da contingência que eu citei anteriormente também, que é super relevante, né? Da continuidade do negócio. Tá? Então, são pontos relevantes. E uma mensagem importante quando a gente fala de migração, né, para a jornada de transformação fiscal, Move to Cloud, relacionada a Tax Compliance. Então, cito agora um exemplo, migração de Master SAF para TexOne. A Deloitte tem uma metodologia específica para o tema. A gente, ao longo da experiência que a gente criou desse item relacionado ao TexOne,
dentro da nossa operação do outsourcing e projetos que a gente executou dentro do mercado, a gente criou uma metodologia própria, escalável e com aceleradores próprios para fazer com que isso seja o mais simples possível para as organizações. Tá? Não é um processo, por exemplo, disruptivo, que envolve uma série de pessoas na organização e vai movimentar muita gente. Não, a gente criou um modelo escalável muito rápido, como eu citei antes, com metodologia, gestão, relacionado só a esse processo. Tá? Então, vale a pena depois conhecer em detalhe um pouco mais sobre essa nossa abordagem metodológica que está se diferenciando. Tá? Porque assim, a gente está acompanhando essa movimentação que está tendo hoje nos RPs. Então, o mercado hoje também está super aquecido, porque a gente está falando de uma jornada de transformação dentro do sistema integrado, né, em nuvem, né, por exemplo, Oracle Cloud, né, o tradicional Oracle EBS para o Oracle Cloud, o SAP ECC para o S/4HANA. E quando uma empresa decide pela mudança do RP, ela vai passar por algum tipo de discussão para a mudança na solução fiscal. E daí essa questão da solução em nuvem entra nesse momento. E esse ponto, assim, as empresas já têm muito problema e dificuldade com relação ao tema de RP e a gente tentou minimizar os impactos com relação à solução fiscal, que por vezes a empresa já tem ela estruturada, ela aproveita o momento para fazer o quê? Um upgrade tecnológico. É aí que entra a nossa abordagem, né? De tentar simplificar esses processos para as empresas. Tá? Então, aqui são mais alguns exemplos de etapas dentro do nosso processo de migração, onde a gente fala de um diagnóstico, de construção de uma solução 2B e partindo efetivamente para a migração dos dados. Tá? Então, assim, vale a pena todos vocês que estão nesse momento discutindo, principalmente, uma mudança relacionada ao RP, que já coloque em perspectiva esse tema da solução fiscal. Tá? E, de novo, né, não é tão complexo como muitas empresas imaginam. Tá? Muito pelo contrário. Então, aqui alguns highlights de fechamento com relação a esse tema do Move to Cloud, né? Da questão da evolução tecnológica, a importância disso, a realidade que o cloud já é hoje, né? Que as empresas foquem no seu core business e deixem esse tipo de trabalho tecnológico e técnico para a empresa especializada, né? E a redução da equipe desse trabalho mais braçal operacional para focar no seu negócio. Tá? E que, como eu citei antes, a partir também de nada, um projeto não muito disruptivo, né, no que tange comparativamente ao processo de RP. Tá? Para fechar, só colocar alguns pontos com relação à Deloitte. Como a Deloitte apoia essa transformação? Eu citei alguns pontos sobre essa jornada, né, e um pouco da nossa metodologia específica para relacionada à migração do TaxOne. Então, eu só queria passar uma mensagem final para vocês sobre a nossa solução end-to-end, onde a gente consegue contribuir, tem time especializado, desde a implementação da RP, como eu citei antes, né? A gente está aproveitando essa jornada de transformação desde o sistema integrado, a gente tem equipes especializadas hoje, né? A gente tem o maior time, por exemplo, de implementação de SAP, um dos maiores times de implementação Oracle do mercado, junto com o time especializado no Tax Technology para fazer essa migração, essa transformação com metodologias próprias, assim como o terceiro componente que eu queria comentar com vocês, que é a parte de consultoria tributária. A gente tem um dos maiores times de consultoria tributária especializado no mercado e que em vários desses projetos a gente trabalha com esse time multidisciplinar, nas 3 camadas, que já aproveitando que tem a migração da RP, já se discute a migração da solução fiscal e já se discute o quê? Revisão tributária, matriz tributária, revisão de bases cadastrais, que tudo isso é subsídio técnico para aquele ponto inicial da conversa que eu comentei com vocês, com relação à fiscalização. Então, esse combo aqui no final do dia trabalha sempre com um objetivo único, que é o quê? Buscar eficiência operacional e financeira para suas organizações. E falo isso com propriedade, a gente tem muitos cases e experiências práticas nesse tema. Espero ter contribuído com todos vocês com relação a esse tema. Temos o nosso próprio case dentro de casa, né, do nosso outsourcing também, que é uma referência, né, junto à Thomson Reuters, e fico à disposição e agradeço mais uma vez a Thomson por esse espaço. Muito obrigado.